Olá, tudo bom? No último vídeo eu falei com você sobre threads e num vídeo antes dele, na verdade em 3 vídeos antes dele, eu estava falando sobre processos. No vídeo de threads eu falei sobre um conceito que surgiu depois de processos, que foram as ideias de subprocessos, processos leves, processo pai, processo filho, que tem a ver com subprocesso. Eu não foquei muito nisso, nem vou focar. Mas eu quero deixar um código gravado aqui no YouTube. Eu fiz esse código com minha turma presencialmente e vou deixar aqui com vocês também. Que é um código para mostrar a criação de superprocessos e subprocessos, ou processos pai e processos filho. Os dois coexistem, né? Os dois termos coexistem. Então tem gente que usa aí processo pai, processo filho, superprocesso e subprocesso. Vocês estão enxergando aí a tela do meu bloco de notas, que está um pouco diferente do de vocês, provavelmente, caso usem Windows. Eu estou usando Linux, especificamente o OpenSUSE. E o bloco de notas dele aí chama Case, na verdade. Aí eu só falo bloco de notas só por costume. Eu vou codar aqui porque ele não tem nenhum lixo, não tem nada muito cheio de perfumaria na tela. Acho que vai ficar mais fácil de enxergar e depois eu vou fazer uso de um compilador online de C. Por quê? Porque eu não estou dando aula disso no momento e não estou a fim de instalar o compilador, porque eu praticamente não uso minhas aulas, então vou usar um que está online, já está tudo pronto para mim, é só colocar o código e botar para rodar. Para você, se estiver na sua máquina, se você tiver seu próprio compilador já instalado, você pode ficar à vontade, faz na ideia que você preferir, compila do jeito que você preferir, tá? Não importa. A gente vai começar instalando aqui algumas bibliotecas. E, de novo, repetindo, em sala de aula com os meus alunos, eu modifico o código para fazer em C++, linguagem C++. Aqui, eu vou pegar o código na íntegra, do jeito que está numa das referências que está aqui na descrição do vídeo, que é a referência do Mazieiro. E está em linguagem C pura, tá? Então, vamos lá. Hashtag include, para incluir as bibliotecas. Deixa eu só clicar aqui no bloco de notas. Ok. E eu vou colocar a biblioteca unistd.h. Agora eu vou incluir outra biblioteca. Abre é menor maior. Aqui eu vou colocar a biblioteca sys/types.h. Deixa eu só colocar, depois eu vou explicando. Vou colocar mais uma biblioteca menor e maior, sys/weight.h. Hashtag include menor e maior, stdio.h. A gente fala stdio, tá? stdio, né? Standard Input Output. Include menor maior, stdlib.h. O que eu estou colocando nessas bibliotecas? Aqui na unistd, eu vou precisar de uma função para criação de processos, que é o fork. Então, eu vou achar essa função pronta aqui dentro dessa biblioteca. O types, ela vai me incluir alguns tipos de dados que nós não temos por default, incluindo um tipo de dado para armazenar os PIDs, né, o Process ID dos subprocessos que nós vamos criar. No caso, vamos criar só um, mas só para vocês saberem. O weight, eu tenho aqui alguns métodos e algumas funções para trabalhar com processos, controlar esses processos. Inclusive, bom vocês saberem que eu tive esse problema com os meus alunos em sala. Aqueles que estavam compilando na própria máquina, no próprio ambiente de codar, estavam tendo erro nessa biblioteca aí. Provavelmente não vem por padrão não veio por padrão na instalação deles, junto com o compilador. Então, se você tiver um erro e apresentar um erro nessa biblioteca aí, é porque ela está faltando. Aí você vai ter que ir na internet, baixar a biblioteca e instalar dentro do pacote de todas as libs para compilação da linguagem C++ que você utiliza aí. No meu caso aqui, como eu vou usar um online, já está todo instalado, não vai dar erro não.
A última é stdio, né? São funções de entrada e padrão, entrada e saída padrão, como o printf. O pessoal do C++ usou o IOStream, ok? Que vai usar sem cout. E o stdlib vai me dar algumas bibliotecas de utilidade geral, como o exit, que a gente vai usar também para encerrar o programa aqui, e algumas coisas de alocação de memória, que a gente acaba que não vai usar, mas ela serve para isso. Agora eu vou começar o meu sistema com minha função principal, que é int main. Abre e fecha parênteses, eu vou abrir e fechar chaves aqui, já deixar tudo organizado. Ok, não precisa de nenhum... A gente não precisa de nenhum argumento aqui nos parênteses, e eu vou retornar um inteiro para esta função. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável do tipo int e vai se chamar pid, que vai receber o identificador do processo. Aí, depois, eu farei com que essa variável pid receba um retorno da função fork que está lá na biblioteca unistd, tá? Por quê? Na hora que nós chamarmos a função fork, ela vai nos retornar um número. Se esse número for -1, olha a lógica, se esse número for -1, significa que houve um erro no processo. E guarda isso que é importante para nós. Se o número que retornado for 0, significa que o código que está sendo executado é pelo processo filho. Se o número retornado for maior que 0, aí é o processo pai que está executando esse código, tá? Guarda essas três informações: menor que 0, igual a 0, maior que 0, porque nós vamos ter que fazer uma decisão aqui agora com essa informação que eu acabei de lhes apresentar. Vocês vão entender no resultado por que eu estou fazendo tudo isso, mas vamos seguir a lógica aqui. Vou verificar primeiro se deu erro. Se pid menor que 0, ou seja, se for -1, for menor que 0, deu um erro, né? O que ele vai fazer caso tenha dado erro? Ele vai apresentar eu vou dar uma mensagem de erro, p-erro, e vou mandar a mensagem aqui, erro, 2 pontos, ponto e vírgula no final. Poderia ser printf, e se você estivesse programando em C++, poderia ser também cout, tanto faz. Aqui, no caso, é porque a gente quer que apresente o erro específico no console, lá no terminal. E, caso tenha dado erro na criação do subprocesso, eu vou encerrar esse programa. Então, eu vou dar o exit -1 aqui. Como o main espera um inteiro, eu vou retornar um inteiro. E eu vou retornar -1 para indicar que houve um erro e que não foi criado o subprocesso, tá? Se ele entrar no if e ele der esse exit, nada mais será feito no código. Não tem problema, o programa ele é encerrado. Agora, caso o valor que esteja dentro de pid não seja menor do que 0, eu quero que ele faça outra coisa. Senão, então eu vou fazer o senão. Ai, Felipe, mas usar if, else é deselegante. Gente, eu sei, não estou fazendo um código otimizado aqui não. Estou fazendo uma coisa mais básica para quem está começando, tá? Então, beleza, tem jeitos mais eficientes. Você poderia fazer o if negando. Maravilha. Eu estou fazendo aqui o básico, ok? No else, a gente pode tomar duas decisões de novo. Eram 3, né? Menor que 0, igual a 0, maior que 0. A gente já escolheu um. Menor que 0 já foi. Agora sobraram igual a 0 e maior que 0. Então, eu vou fazer outra decisão aqui. Se, dentro do else, ok? Se o pid for maior que 0, o que ele vai fazer? Se o pid for maior que 0, ele é o processo pai. Então, eu vou dar uma mensagem aqui, printf, para os meus alunos aí que caso assistam esse vídeo de novo, vocês que programam em C++, o C usa printf, tá? Vocês usaram cout na aula da semana, a linguagem C usa printf. Printf, entre aspas, eu sou o processo pai.
o processo pai. Maravilha. Vou subir aqui um pouquinho. Bom, vou esperar o meu filho. Ponto e vírgula no final. Então ele vai dar uma mensagem para nós, falando que quem está executando esse código é o processo pai e ele vai esperar o filho. E para esperar o filho, eu vou dar uma função aqui, que é a função wait. Vou passar a função wait. A função wait, que está dentro da lib wait, lá que eu comentei no início, ela vai forçar o processo pai a esperar a finalização dos processos filho. Qual que é o detalhe? Aqui dentro desse parênteses, você pode indicar quantos processos filhos o processo pai deve esperar finalizar para ele continuar a execução dele. No caso, a gente vai criar só um, então eu poderia colocar um. Mas eu vou colocar 0 para quê? O 0 indica que ele deve esperar todos. Caso você não saiba quantos subprocessos ou processos filhos serão criados, podem ser 1, 2, 10, 20, 30, 50, 40, 100, 1 milhão. Quando você digita 0, ele vai esperar todos. E aí a gestão é do sistema operacional que vai avisando para o fluxo principal, né, o processo pai, que os subprocessos vinculados a ele estão terminando aos poucos. Quando todos acabarem, o SO dá o retorno, fala que todos acabaram, e aí o processo pai segue. Ponto e vírgula no final. Então o 0 aqui é como se fosse uma carta coringa. Quando ele acabar, o processo pai vai apresentar printf, entre aspas, tchau, tchau filho. Tchau filho. Quebra de linha aqui e vou dar uma quebra de linha aqui também, né? Esqueci disso. Para ficar bonito. Tchau filho. Perfeito. Então o processo, se for o processo pai, ele vai imprimir isso, ele vai ficar aguardando e depois que o filho acabar, ele apresenta a mensagem dele. Mas, caso ele venha aqui, o PID não é menor que 0 e ele entre no else, que é esse bloco todo aqui, ele vai verificar se o PID é maior que 0. Se não for maior que 0, vai ter um else dentro do else. Porque aí, no caso, o que acontece? Se a gente verificou aqui, ó, primeiro if, da linha 13 à linha 16, é menor que 0? Não, vai sair fora. Aí ele vai entrar no else, linha 17. Vai entrar aqui. Se o PID for maior que 0, ele vai fazer o que está dentro do if na linha 18. Mas, caso não seja maior que 0, só sobra a opção do PID ser igual a 0. Então aqui é caso o PID seja maior que 0. E caso o valor da variável PID seja igual a 0, aí ele é o processo filho. Então quem está executando é o processo filho. Print, e ele vai mostrar o erro. Parênteses, entre aspas. Eu sou o processo filho. Uhul. Ponto e vírgula no final. Só isso, ele só imprime falando que ele é o processo filho. Eu vou sair do else, olha aqui, ó. Essa chave aqui, que está em amarelo, ela está fechando o else da linha 23. Então eu vou sair dele, ó, sair fora, tá? Vou até dar uma quebra de linha aqui para ficar maior. E aí eu vou apresentar um printf geral. Geral. Printf geral. Que vai ser simplesmente tchau. É uma quebra de linha também, né? Antes que eu esqueça aqui. E uma quebra de linha aqui também. Contra barra N é quebra de linha, para ficar bonitinho um embaixo do outro. E depois, ponto e vírgula aqui. Depois eu vou dar um exit 0, para retornar 0 para o meu int main lá. Que o main espera um retorno de um inteiro. Então, exit 0. E aí, ao final, nós temos duas chaves. A primeira chave fechando aqui na linha 30 minha, fecha o else. E a linha 31 é a chave que fecha o main. Se isso estiver certo, vai compilar. Eu vou pressionar no meu computador aqui Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar.
E agora eu vou no meu compilador. Eu estou usando o online gbd.com. Você pode escolher o que você preferir. Ele já me dá aqui um código padrão de C. Você pode mandar aqui para C++, né? Mas aí eu quero C mesmo. Ctrl A, apaguei tudo. Ctrl V, vou colar tudo. Vamos ver se vai dar certo. Tem um botão de Run aqui em cima. Deve estar visível para vocês aí, eu espero que sim. Run. E aí ele deu um erro. No caso ele deu um erro aqui porque eu esqueci um ponto e vírgula, né? Maldito ponto e vírgula que eu esqueci. Acho que agora eu não esqueci de mais nenhum. Vamos compilar de novo. Aí a resposta que ele deu aqui embaixo. Só ali embaixo aqui. Eu sou o processo pai, vou esperar meu filho. Eu sou o processo filho, uhul. Tchau, tchau filho, tchau. Qual que é a grande sacada que eu quero mostrar para vocês com este código? Vou dar um zoom aqui, espero que não quebre no vídeo aí, espero que não. Mas acho que dá para enxergar bem. Reparem que tem dois tchauz. Tem o tchau depois da mensagem eu sou o processo filho, uhul, e tem um tchau depois de tchau filho. Por que isso? Bom, como nós criamos um subprocesso, o processo original ele vai fazer o quê? Ele vai executar todo esse código aí. O subprocesso é uma cópia do original. Então ele vai acabar criando também, como a gente não especificou nada de diferente, ele vai acabar executando o quê? O mesmo código original. Então é uma cópia. Eu tenho dois processos com o mesmo fluxo, o mesmo código para executar, só que um é um subprocesso vinculado ao outro. Como eu não especifiquei nada, eles vão fazer a mesma coisa. Aí o que acontece? Por que a gente fez esse tanto de if else? É para verificar qual estava imprimindo mensagem primeiro. Quando aparece na primeira mensagem, eu sou o processo pai, quem está imprimindo essa mensagem é o fluxo original, o processo pai ou o superprocesso. E aí, aqui na linha 18, por isso que a gente fez o if pid maior que 0, para saber se quem iria imprimir aquela mensagem era o processo original. Aí ele deu um comando wait, ele ficou travado. Ele ficou travado esperando o processo filho concluir. Aí depois vem a segunda mensagem, eu sou o processo filho, porque veio o fluxo do processo filho, que passou pelo if da linha 13, não deu erro, ele foi criado, né? Então não veio erro. Ele entrou no else da linha 17, mas quando ele entrou no if da linha 18, ele passou direto. Por quê? Porque o PID não era maior que 0, ele era igual a 0. E pelo fato do PID ser igual a 0, ele entrou no else da linha 23. Aí ele imprimiu, eu sou o processo filho, uhul. Ele saiu do else, executou a linha 27, tchau, ou seja, o primeiro tchau que aparece no resultado é do filho. E o processo filho executou a linha 29, exit 0 e ele saiu. Aí tinha dois processos, né, iguais. O subprocesso aqui, ele foi eliminado, ele saiu. Sobrou apenas o fluxo original. O fluxo original que estava travado na linha 20, no wait, ele pôde continuar o fluxo dele. Qual que foi a continuação do fluxo dele? Apresentar o printf da linha 21. Por isso que apareceu tchau filho. Então o filho deu tchau primeiro, o processo pai depois aparece tchau filho. Aí ele pula o else da linha 23, porque ele já tinha entrado no if, vai direto para a linha 27, tchau. O último tchau que aparece lá é o tchau do pai. Por fim, o processo pai executa a linha 29, ele dá o exit 0, sai do programa e acaba tudo. Tudo isso para mostrar que existiam, de fato, ali dois processos executando em cima desse código. Porque se fosse só um, nós teríamos apenas um tchau da linha 27. Essa linha 27 aqui deveria ter um tchau só. Mas nós temos dois. Por quê? Porque nós temos dois processos,
um processo pai e um processo filho, rodando em cima deste código que nós desenvolvemos aqui, tá? Nisso não é thread, deixar isso bem claro, não é thread, é processo sobre processo. Uma coisa que eu comentei no vídeo sobre thread, mas não especifiquei. E aí eu só queria que vocês tivessem uma experiência com programação em relação a isso, porque hoje sistemas operacionais eles vão trabalhar com threads e com subprocessos. Mais threads do que subprocessos, mas mesmo assim as duas ideias, os dois conceitos teóricos coexistem. Eles são diferentes. Você pode imaginar a ideia de processo pai e processo filho, fazendo uma analogia para entender na mesma relação de pai e de filho, de mãe e filha, enfim, não importa. Você entendeu? Que vocês compartilham algumas características, tá? Então, o processo pai e o processo filho, eles compartilham algumas características. Na ideia e no conceito de threads, a única coisa que eles vão compartilhar é o espaço de endereçamento. Para uma analogia, pensa assim, imagina aquele primo de 5º grau que supostamente é seu parente consanguíneo ali, mas o cara viveu a vida inteira distante, 1000 quilômetros de distância de você, você nunca viu, tem uma cultura diferente, tem um jeito diferente, ele não lembra você e nenhum familiar seu do ponto de vista físico, não tem nada a ver. Só que supostamente é seu parente por linhagem, né? Árvore genealógica. E aí pensa que esse primo ou essa prima vai morar com você na sua casa. Pronto. Esse seria thread. Uma coisa completamente independente, completamente diferente, que está compartilhando o mesmo espaço de convivência. Thread seria isso. Processo pai, processo filho, não. Tem algumas informações compartilhadas entre eles e um depende do outro para a existência, tá? Ok, então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo e depois eu vou trazer um código sobre threads para vocês. Valeu, gente!